Oi, pessoal. Meu nome é Adriele, eu sou médica, ginecologista e obstetra. Aqui em Itaúna, eu trabalho no Dr. Ovídio, no Hospital Manuel Gonçalves e no meu consultório, que é na Vox Day, tá certo? Logo depois da licença maternidade, estou à disposição se alguém precisar de mim. Vamos lá. Eu estou aqui hoje para poder conversar um pouquinho com vocês sobre o trabalho de parto e os tipos de parto que a gente tem. E para ajudá-las a ter uma escolha consciente nesse finalzinho da gravidez e para deixá-las o mais tranquila possível, porque isso faz toda a diferença e é a base para ter um trabalho de parto e um parto tranquilo, tá certo? Eu queria começar falando sobre o trabalho de parto em si, porque muita gente acha que a gente só fica preparada para o parto quando a gente começa a sentir dor. Isso é um erro, tá certo? É um equívoco muito grande. A gente começa a ser preparado para o parto durante toda a gravidez. Desde o início a gente está sendo preparado para parir. Então a gente tem alterações fisiológicas da gestação que mudam a nossa postura, que altera o quadril, que deixa a articulação mais maleável. E tudo isso vai servir para que lá no finalzinho da gravidez a gente comece a ter algumas coisas, alguns estímulos hormonais, que estão justamente para poder preparar o nosso organismo para entrar em trabalho de parto. O que seria isso? Vocês vão lembrar, quem já teve mais de um filho, todo mundo que tem amigas que falam a respeito do final da gravidez, que nesse finalzinho a gente começa a sentir fincada na vagina, pressão, dor, cólica, a barriga começa a endurecer com mais frequência, mais vezes ao dia. E tudo isso acontece por quê? Acontece porque o colo do útero, naquele inicinho da gravidez, e o colo do útero de uma paciente que não é grávida, e vai aparecer uma imagem para vocês que vocês vão entender direitinho o que eu estou falando. O formato do útero com o colinho dele embaixo, tá certo? Esse colo, no início da gravidez, ele é muito parecido com o pneu de um carro. Então, eu vou fazer uma analogia para vocês poderem acompanhar o raciocínio. Um pneu de carro, ele é duro, ele é grosso e ele não é fácil de ser distendido, certo? À medida que a gente vai avançando ao longo da gravidez e a gente vai tendo todos esses estímulos que faz com que a gente tenha algumas contrações desordenadas, ser fincada na vagina, essa pressão embaixo do ventre, isso faz com que o colo vai amolecendo e ficando mais parecido com o pneu de uma bicicleta no finalzinho da gravidez. Qual que é o suprassumo e o sonho de consumo de todo mundo, meu inclusive? Quando a gente chegar lá no final, que o bebê está maduro, a partir de 37 semanas, que esse colo de útero esteja muito parecido com uma gominha de dinheiro, que é muito maleável e muito mais fácil de ser aberta. E aí, cada contração que a gente tiver, contração efetiva, vai ser suficiente para poder abrir esse colo do útero. Por que eu estou explicando isso para vocês? Para vocês entenderem que cada paciente é uma paciente. E isso explica por que a gente tem condutas diferentes para pacientes diferentes no final da gravidez. Porque não é todo mundo que chega no final com esse colo molinho e fino. Algumas pessoas vão entrar em trabalho de parto e o colo do útero vai estar igual ao do pneu de um carro. E aí, quando ela começar a sentir dor, ela vai precisar ficar horas em trabalho de parto até que esse colo amoleça e afine para depois ele começar a abrir. Então, qual que é o período ideal para você chegar na maternidade? Para ser internada, porque senão você vai chegar e nós vamos mandar você embora, porque ainda não está na hora. É que você seja internada na fase ativa desse trabalho de parto. Qual que é a fase ativa? Você precisa estar tendo pelo menos 2 contrações em 10 minutos, durando pelo menos 30 segundos cada contração. E o que é contração? A barriga endurece toda de uma vez, dura 30 segundos ou mais, e isso acontece cada vez mais frequente, cada vez mais intenso, e dói. Ah, doutora, eu estou sentindo a barriga endurecendo, mas não está doendo. Então não é trabalho de parto, tá certo? Fique em casa, aproveita um pouquinho, que tem mais chance de quando você chegar lá na maternidade, seu colo está mais molinho, e está com pelo menos 4 para 5 centímetros, que é o período ideal para a gente internar. Por quê?
Às vezes vai chegar no finalzinho da gravidez, você está sentindo a barriga endurecendo, você chega lá, tá com dor. Porque limiar de dor é uma coisa muito individual. Eu tenho paciente que chega no hospital com 8 centímetros, que quase não está sentindo dor, e eu tenho paciente que chega com 2, morrendo de dor. Então, assim, isso é totalmente relativo. Mas vamos considerar aquela paciente que está com 2 centímetros. Ficou o último mês do pré-natal todo com 2 centímetros, mas aquele colo grosso. E está tendo aquelas contrações irregulares. Está tendo. Chega na maternidade com dor. Ninguém está falando que vocês não estão sentindo dor. Dói mesmo, incomoda. Só que ainda não é trabalho de parto. Se ela for internada nessa fase, com 2 centímetros, tem risco dela ficar 1, 2, 3 dias até ela entrar em trabalho de parto. Porque essa fase inicial, que é o que a gente chama de pódromos, ela não tem uma duração definida. Então, algumas pessoas vão ficar dias até o colo amolecer e ela entrar em franco trabalho de parto. Outras vão gastar horas. Então, tem paciente que chega, que a gente manda para casa, e daí a 2 horas ela volta em franco trabalho de parto. Ah, como é que eu vou saber qual que é meu caso? Você não vai saber, você só vai saber quando acontecer com você. Então, não adianta vocês chegarem na primeira consulta de pré-natal e quiserem saber, eu queria saber se eu vou ganhar de parto normal ou de cesárea. A princípio, todo mundo vai ganhar de parto normal. A gente só indica cesariana durante o pré-natal se tiver algum risco para a mãe ou para o bebê durante o pré-natal que justifique a gente interromper a gravidez de forma eletiva com a cesariana. Tá certo? Agora que vocês entenderam um pouquinho da fisiologia do trabalho de parto em si, vamos falar um pouquinho sobre o parto normal e sobre a cesariana, tá certo? Sobre o parto normal, eu queria fazer um paralelo com a cesárea na questão de riscos e na questão dos benefícios. E depois eu vou falar sobre a cesárea, a gente entra em detalhes, mas em alguns pontos importantes, tá? Primeiro comparação que a gente tem é sobre os riscos de infecção. Então, pensa, parto normal, que é a via natural de parto, o bebê vai sair pela vagina, ele vai encaixar e ele vai descer, e isso vai esticando a musculatura perineal aos pouquinhos. Chega uma hora que o bebê insinua e sai, certo? Isso pode acontecer algum rasgo nessa vagina? Pode. A gente vai lá e sutura. Pode ser que a gente perceba que vai rasgar, vai lá e faz um cortezinho para direcionar esse rasgo, para esse rasgo não ser muito grande? Pode. Ou pode ser que a gente tenha que fazer episiotomia por outros motivos, tá? Mas, a princípio, o corte que a gente tem que fazer, a gente faz na musculatura e na mucosa. Quando a gente faz o corte para cesariana, que a gente faz na parede abdominal, a gente vai cortar 7 camadas mais o útero até chegar no bebê. Então, o risco de ter algum problema nesse processo da cesariana é muito maior do que no parto normal. O risco de infecção na cesariana é muito maior do que no parto normal, tá certo? E quando acontece alguma infecção, no caso da cesárea, as complicações também são maiores. Então, pode acontecer uma infecção de parede, pode ter que voltar para o hospital, ficar internado mais tempo, usando antibiótico. Pode precisar reabrir o paciente. Então, eu estou explicando para vocês a questão do que é que pode ser bem mais grave do que do parto normal, tá? Outro benefício que a gente tem é com relação ao recém-nascido. Então, quando o bebê nasce no parto normal, primeiro que a gente consegue colocar ele no contato pele a pele no minuto de ouro, né? Porque o bebê tá lá, acabou de sair do parto, a gente consegue que o pediatra faça os cuidados dele, às vezes até no colo da mãe. Mas, independente disso, vamos ignorar essa parte, a gente sabe que o bebê que nasce do parto normal, ele recebe estímulos hormonais durante o processo da descida, que faz com que esse bebê tenha uma maturação pulmonar e neurológica superior ao bebê que nasce de cesariana. Então, é um bebê que ele vai conseguir sugar mais fácil. E além de ser mais fácil para o bebê sugar o leite materno, a gente ainda tem o estímulo para a lactação na mãe. Porque o parto normal estimula, tem muita ocitocina e faz com que essa mãe tenha mais leite, vamos colocar assim.
é um pouco mais fácil para que aconteça essa descida do leite, tá certo? Outra coisa muito importante que a gente tem em comparação com os dois é o risco de hemorragia no pós-parto. Quando o parto é normal, o útero se contrai de uma forma mais fisiológica e mais rápida, porque ele não foi cortado, né? Então, ele é um útero que vai responder, logo depois que a gente consegue retirar a placenta, ele contrai. E isso diminui o risco de sangramento, o que diminui risco no geral. Outra vantagem que a gente tem com relação ao parto normal é o período de recuperação, né? Esse todo mundo sabe, que a paciente que ganha bebê de parto natural, ela tem uma recuperação muito melhor do que aquela paciente que teve de cesariana. Por mais que a cesariana seja tranquila e não tenha nenhuma complicação, é um pós-operatório que é muito mais dolorido. Então, para começar, ela vai ficar no hospital, a de cesariana, pelo menos 48 horas. Enquanto normal, em torno de 24 horas, a gente consegue dar alta. Quando a que ganhou de parto normal vai para casa, ela chega em casa, ela consegue cuidar do bebê sem muita dor, mesmo que tenha tido alguma laceração e alguma sutura no períneo. Em compensação, a cesariana vai ficar mais quietinha, vai precisar usar cinta para conseguir tolerar a dor na primeira semana, porque ela teve a barriga cortada, né? Teve a musculatura aberta. Então, isso tudo demora para cicatrizar. A gente considera um período de recuperação de cesariana de 3 meses para poder voltar para fazer a prática de atividade física, por exemplo. Então, não é uma coisa tão simples assim, é uma cirurgia. E como cirurgia, ela tem os riscos de uma cirurgia. Então, ela vai precisar tomar anestesia, normalmente a RAC anestesia ou a peridural, aqui no hospital costuma fazer mais a RAC. Ela tem os riscos de ter alergia medicamentosa por causa da anestesia. Ela pode ter uma condição que chama cefaleia pós-RAC anestesia, que é uma dor de cabeça forte no pós-operatório, decorrente da analgesia. A cesariana, ela também pode acarretar outras complicações que vão aparecer a longo prazo. Então, ela pode causar algumas cicatrizes dentro da barriga, que é o que a gente chama de aderência. Algumas pacientes evoluem com dor crônica. Tem um risco aumentado de, nos partos subsequentes, ter implantação anormal da placenta, o que também pode causar problemas em gestações futuras. Então, quando a gente coloca no bolo, a gente percebe que o parto normal tem muito mais benefícios do que a cesariana. E a cesariana tem muito mais riscos, certo? Qual que é o grande problema do parto normal que faz ainda muita gente optar pela cesariana para quem pode escolher? Porque os planos de saúde, eles permitem que a paciente escolha a via de parto a partir de 39 semanas, tá? Então, algumas pacientes ainda optam pela cesariana. Por quê? Porque muita gente tem medo de sentir dor. Então, o grande problema do parto normal é porque o trabalho de parto, que eu comentei com vocês no início, o trabalho de parto dói, gente. Dói. Infelizmente, dói. E dói muito, tá certo? Só que a gente tem algumas coisas, algumas ações que a gente consegue fazer aqui no hospital para poder atenuar essa dor. Então, se vocês já chegarem com a cabeça aberta, tranquilas e dispostas a seguir as nossas orientações, vocês vão ver que dá para diminuir isso um pouquinho. A gente tem banho de chuveiro, então o banho, deixar cair água quente, alivia. Vocês podem sentar na bola de pilates, aquelas bolas grandes, sabe? Que ajuda a aliviar. O acompanhante de vocês pode fazer massagem. Vocês podem colocar música para tocar, vocês podem dançar, vocês podem caminhar, tá? Então, assim, tudo isso é o que a gente tem para poder controlar a dor. Ah, doutora, mas não é suficiente. Infelizmente, a gente ainda não tem analgesia peridural para parto normal aqui no hospital. Né? Nosso sonho de consumo é que em breve a gente tenha, mas por enquanto ainda não temos. Mas tudo isso que eu falei ajuda bastante para aliviar a dor. E é uma dor que vem, ganhou o bebê, a dor sumiu. Não é igual a cesariana, que vai ter dor no pós-operatório e é uma dor mais prolongada, tá? Apesar de ser menos intensa. Eu queria comentar com vocês aqui ainda sobre um fato que vocês também precisam chegar na maternidade sabendo.
Durante o parto normal, a gente pode ter alguma intercorrência que vai ter uma indicação obstétrica daquele parto normal ser transformado em cesariano, tá? Nessa hora, infelizmente, a gente não pode deixar vocês escolherem, porque quando é uma indicação de cesárea intraparto, ela é uma indicação obstétrica. Então, é porque a mãe está correndo risco, o bebê está correndo risco, ou os dois estão correndo risco, tá? Às vezes a gente tem pouco tempo para poder comunicar com vocês que a gente vai optar pela cesariana, porque é o melhor para vocês. Mas vocês têm que saber que todo parto normal pode evoluir para uma cesárea durante o trabalho de parto, tá? Eu quero terminar o vídeo e essa aulinha falando com vocês um pouquinho sobre o parto humanizado, tá? O que vocês entendem por parto humanizado? Tá muito na moda hoje em dia falar sobre isso. E eu queria que vocês tivessem uma maturidade para poder perceber que tudo isso que eu falei desde o início da aula é uma humanização do parto, tá? Quando a gente pergunta para vocês o que vocês preferem, a posição que vocês preferem parir, vocês podem escolher se vocês querem parir sentada no banquinho, se vocês querem parir na mesa de parto. A gente só não tem escolha de parir dentro da banheira, porque a gente não tem banheira aqui ainda. Mas vocês podem parir de cócoras, tá? Isso não tem problema nenhum. Só que na grande maioria das vezes, vocês não querem escolher, vocês não querem nem que a gente encosta muito em vocês. Mas vocês têm total liberdade para poder escolher isso, escolher movimentar, escolher a posição da cama, tá? É claro que se tiver alguma contraindicação, nós vamos intervir. Mas a partir do momento que está tudo correndo super bem, vocês têm total autonomia de ficar na posição que vocês quiserem, com a luz acesa, com a luz apagada, tá? A gente não impede a alimentação durante o trabalho de parto, mas muitos pacientes acabam vomitando. Então, dá preferência para coisa mais líquida, mais branda, para evitar de passar mal, porque isso realmente incomoda, você já está com dor e ainda acaba vomitando, né? Mas, assim, vocês podem ficar totalmente tranquilos, que a gente está acostumado com isso. Então, eu queria que vocês entendessem que o fato de ser um parto humanizado, ele independe de ser um parto normal ou de ser uma cesárea. E, por favor, não se sintam frustradas se vocês fizeram um pré-natal todo, se prepararam para o parto normal, fizeram muito um parto normal e chegou no final precisou ser cesariano por um motivo ou outro, tá? Porque a gente consegue fazer uma cesárea humanizada também, a partir do momento que vocês ficam com o bebê o tempo inteiro no bloco cirúrgico. Vocês vão descer com ele, com vocês, amarradinho no corpo, tá? Vocês vão ser bem atendidas e bem tratadas. Combinado? Que Deus abençoe todo mundo e que todo mundo tenha um bom parto.